Beleza, quinta condição. O objetivo principal pode ser físico ou técnico, e a ideia é utilizar um quadro para poder passar essa atividade. Na segunda-feira eu mandei mensagem para o Roberto. Roberto, você tem aquele clip chart para poder colocar do lado de fora da piscina? Ele falou, só não tem não, mas a gente compra. Aí está aqui. Então a gente pode passar a atividade num quadro, colocar do lado de fora da piscina, e os alunos vão seguir a proposta do que está no quadro, e você tem mais independência para poder acompanhar o que eles estão fazendo. Não precisa ficar aquele negócio assim, professor, acabei a primeira, o que eu faço agora? Ele vai olhar no quadro. Dependendo da condição, você pode usar o quadro só para uma raia e você está acompanhando mais uma outra raia que precisa da sua atenção. Se você tiver mais de um quadro, você pode utilizar mais de um quadro. Depende também do tamanho do seu quadro. Então é uma proposta que funciona muito bem. Num clube que eu trabalhei, não aquele que eu mostrei no outro, às vezes acontecia do professor faltar, sei lá a gente dividia em raso, médio e fundo. Eu trabalhava com fundo, o professor do médio faltava, porque eram crianças que precisavam de mais atenção. A gente pegava um quadro, que era aquele de giz ainda, passava as atividades para os alunos do fundo, porque eles são mais independentes, e eu substituía o professor do médio, que eram alunos que precisavam mais da minha atenção. Então, quanto menos dependentes os alunos forem do professor, mais essas estratégias funcionam, porque eles já sabem como é que é a técnica, eles entendem. É um aluno que você fala assim, Tiago, lembra da pernada, ele já lembra que ele errou aquilo que ele tem que corrigir. Se é um aluno inexperiente, você tem que chegar, não seria seu caso, Lucas. Você tem que chegar, Lucas, a pernada é assim, você está fazendo desse jeito, isso aí está tomando tempo da sua atenção que você poderia estar distribuindo para as outras pessoas. Então eu vou colocar ou um quadro lá de fora da piscina, posso mandar o treino ou a aula para os alunos pelo celular, o mesmo treino para todos eles. Se tiver algum tipo de diferenciação, eu posso diferenciar entre eles também. O aluno põe o celular numa capinha de plástico e o celular próximo da piscina, e ele pode estar acompanhando o que vai acontecer. É lógico que fazer isso em todas as aulas é um pouco complicado, mas às vezes você utilizar essa estratégia, principalmente se for algo voltado para o condicionamento físico, eu acho que funciona bem. Na corrida e na natação em águas abertas, geralmente eles reservam um final de semana para fazer o longão. O cara vai correr 20 km, o cara vai nadar 5 km. Então, por que não talvez reservar um dia no mês, um dia da semana, depende da estratégia de cada clube, para a gente passar um longão no quadro, e os alunos vão acompanhar o treino e você está supervisionando. É lógico que essa supervisão não é vou ali rapidinho e não volta. A supervisão tem que ser de perto. Eu trabalhei numa faculdade com um Cristiano, e ele falava assim, eu falava com ele, pô Cristiano, você não tinha que estar observando os alunos? Não, é supervisão. É supervisão, estou vendo de longe, eu tenho supervisão. Não é assim, você tem que estar de perto. Porque os alunos querem atenção. As pessoas estão ali para poder aprender. Se não fosse necessário, eu não precisava ali ficar contigo. E você pode também ter, eu fazia isso muito, uma pasta com os plásticos, e você coloca o treino, a aula dentro desse plástico, próximo da piscina, e as pessoas, por exemplo, na raia do meio, preso assim no bloco, e as pessoas vão lá, olham o que tem que fazer, fazem, voltam, funciona também muito bem. Mais uma vez, é para fazer sempre. Não vira treino online, essas coisas. O aluno está ali porque ele quer ter sua atenção. Sexta condição. O objetivo está na técnica e a gente vai utilizar um estilo chamado de avaliação recíproca. Qual é a ideia do estilo de avaliação recíproca? Existem vários estilos de ensino. Alguns são mais centrados no professor e alguns são mais centrados no aluno. A gente vai mudando de uma ideia onde o professor controla tudo até uma proposta de autoaprendizagem, que é o aluno que vai aprender a nadar vendo vídeos no YouTube. Não é o que a gente quer, mas existem os estilos que são intermediários. Então, qual seria a minha sugestão aqui? Como os alunos são de níveis diferentes, a gente tem que ter isso em mente. Eu vou formar duplas ou trios em cada uma das raias, tentando combinar um aluno que é um pouco melhor com um aluno que é um pouco pior. Por quê? O aluno que é um pouco pior, recebendo a orientação do colega dele, ele vai aprender, o professor está sempre de olho em todo mundo, o professor não vai embora, tá? O aluno que é um pouquinho pior, ele vai aprender tanto recebendo a orientação do colega, quanto vendo o colega nadar. Porque a gente aprende de diferentes maneiras. E a pessoa que já sabe nadar, ela vai ter a paciência, é o que a gente espera, porque é uma turma, de quando o colega for dar as orientações, às vezes o colega fala o seguinte, Roberto, eu acho que foi legal. A pessoa que não sabe nadar direito, ela não sabe o que observar e o que corrigir. O Roberto pode estar ajudando, me ajudando.
Poxa, mas e minha perna, você acha que está boa? Ah, não sei, faz de novo. Aí o Roberto vai fazer de novo. Ah, parece que está boa. Então é um processo conjunto de aprendizagem. Por isso que o objetivo aqui é técnico, não é físico. E talvez não seja interessante fazer isso por 25 metros. Utilizar um percurso menor da piscina. Só tem piscina de 25 metros. Faz 12,5, para, tem a troca de conversa, de feedback entre os alunos, depois faz mais outro 12,5 e para. Porque imagina, eu ficar andando 12 metros, 25 metros do lado do Roberto, chegou do lado de lá da piscina, não cheguei nem uns 10 metros ainda. Eu acredito que todo professor e treinador merece ter acesso às melhores ferramentas, às melhores oportunidades para poder alcançar a excelência. É por isso que eu criei conteúdos exclusivos aqui no meu canal do YouTube para os assinantes, para que você possa ir além e realmente transformar sua carreira. Ao se tornar assinante, você não terá só acesso a vídeos exclusivos e mais detalhados, mas também vai se juntar a uma comunidade que valoriza e acredita no crescimento contínuo e o aperfeiçoamento profissional. Além disso, o seu apoio me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua jornada. Torne-se um assinante agora e desbloqueie todos esses vídeos para ter acesso a vídeos completos e exclusivos. Você pode escolher entre 3 planos de assinatura e o link está na descrição do vídeo. É um exercício de técnica que a gente faz em duplas. É um estilo muito bacana, muito interessante, tá? Podem ser duplas ou trios. E também nada impede, como eu disse, de juntar com os estilos anteriores. Eu explico a atividade, explico para eles qual tem que ser o foco de observação. Eu só vou falar assim, faz dupla, pernada de crawl com braçada lateral e vai embora. Não. Pernada de crawl com braçada lateral, eu quero que vocês percebam se a mão, por exemplo, está entrando na linha do ombro, que não está cruzando apoio. Como é que a gente tem que observar isso melhor? Ah, eu tenho que estar na frente do meu colega. Se eu estiver do lado, eu não vou estar vendo. Então eu vou para frente dele e vou andar na frente dele para poder perceber se isso está acontecendo. Então percebam que mesmo no caos tem a ordem. E você percebeu o que eu tenho que observar. Não é só faz pernada crawl. Faz pernada crawl por quê? O que eles têm que observar? Quando chega do outro lado, eu posso ir para lá, principalmente nas primeiras repetições, e perguntar: ei, Lucas, conseguiu observar o erro? Tiago, o que você não conseguiu perceber? E a gente vai conversando para poder melhorar o processo de aprendizagem. Eu defendo muito nas minhas aulas a ideia do objetivo conceitual, que é fazer os alunos entenderem o que eles têm que fazer. Porque depois que a gente entende, vamos pensar no caso de vocês, depois que vocês entendem a ideia, vocês se sentem autônomos, autossuficientes para poder adaptar isso da maneira que for melhor. E sempre que alguma coisa der errado, você vai associar o que aconteceu com o que você tem de conceito e você vai pensar assim, poxa, eu errei nesse... Eu escrevi esse livro aqui, Atividades Aquáticas, um olhar dirigido ao ensino, junto com diversos outros colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fiz isso porque eu acredito que todo professor e treinador de natação merece ter acesso a um conhecimento que realmente vai transformar a sua prática. Esse livro é um compilado de anos de experiência e de prática no ensino da natação, do polo aquático, do nado artístico. Com esse livro eu tenho certeza que você terá acesso a estratégias e técnicas de ensino que já transformaram a carreira de muitos profissionais. Esse é um guia prático para quem quer levar o seu trabalho como professor para um outro nível. Se você também é comprometido com a excelência e quer alcançar um outro nível de conhecimento, não deixe de garantir o seu exemplar ainda hoje. Faça o seu pedido por meio do link que está na descrição desse vídeo, que você vai lá para o meu site e você vai receber o livro na sua casa. Se você quiser o livro autografado, é só pedir. Eu vou me corrigir da próxima vez. Isso é bacana quando a gente passa uma atividade para o aluno e ele já entendeu o conceitual e ele fala assim para você, eu errei por causa disso. Ou eu errei, mas eu já sei por que eu errei. É diferente daquele aluno que a gente pergunta assim, por que você errou? Ah, eu errei? Ele nem sabe que errou, porque ele não sabe o que é para fazer. Ele só está repetindo o movimento. Sétima condição, o objetivo pode ser físico ou técnico e a aula é dividida em 2 momentos. Vamos supor que a minha aula seja de 50 minutos, eu vou reservar os primeiros 25 minutos, é só um exemplo, você pode dividir da maneira que você quiser. Eu vou pegar os primeiros 25 minutos para poder desenvolver uma proposta e os outros, a segunda parte da aula, são os outros 25 minutos para poder desenvolver uma outra proposta. Aqui eu posso utilizar qualquer uma das propostas que eu mostrei anteriormente, das estratégias, e no segundo momento qualquer uma das outras estratégias. Então, vamos supor que aqui seja a parte mais técnica. Eu posso pensar qual estratégia que foi apresentada que seria interessante para turmas heterogêneas, onde fique fácil de eu controlar melhor os alunos. Eu uso na primeira parte da aula. Qual estratégia que seria interessante para melhorar aí a parte do condicionamento físico e ter o controle da turma? Eu vou utilizar essa estratégia na segunda parte da aula.